Olá a todos, vamos agora para a nossa sexta aula da unidade 5. Nesta aula, vamos tratar das aplicações das integrais duplas, apresentada na seção 5.5, tá? Quais as aplicações que iremos ver? Nós vamos ver volumes e áreas, tá? Nas regiões do plano XY. Tem outras aplicações também, tais como o cálculo do momento em relação ao eixo X, o momento em relação ao eixo Y, as coordenadas do centro de gravidade ou centroide, tá? Também os momentos de inércia em relação aos eixos X e Y, visto, tá, na disciplina mecânica aplicada. Então, as integrais duplas têm várias aplicações, sendo que as principais são volumes e áreas. Para volumes, nós vamos supor que a nossa função f é maior que zero na região R. Então, olha lá, se f de xy é maior que zero em R, então o volume, tá, vai ser igual à integral dupla sobre a região R de f de xy dA. Mas volume do que? De qual sólido? É do sólido delimitado superiormente pelo gráfico de z igual a f de xy e cuja base é a região R, conforme a figura aqui abaixo. Então aqui em cima eu tenho em vermelho o gráfico da minha função z igual a f de xy. Aqui no plano XY eu tenho a minha região R e com retas paralelas à região, retas paralelas ao eixo Z e colocando-se na borda de R, eu formo um cilindro, tá? E esse sólido, cuja parte superior, né, o topo do meu sólido aqui vai ser tampado pelo gráfico da função z igual a f de xy. E o volume desse sólido azul é dado por essa integral dupla. Observe, então, que as integrais duplas, elas generalizam o cálculo de volumes, tá, dos sólidos de revolução visto no cálculo 1. Pois aqui podemos ver sólidos mais complexos também, tá? Bom, para ficar mais claro o assunto, nós também temos que frisar que no cálculo de volume, os elementos infinitesimais de área podem ser dy dx para regiões do tipo 1, ou dx dy para regiões do tipo 2, ou o elemento infinitesimal de área pode ser r, dr, dθ, que veremos futuramente. Tá? Esse elemento de área é para integrais duplas em coordenadas polares. Vamos ver então o exemplo 5.10. Vamos ver ele passo a passo. O enunciado é o seguinte: use integral dupla e calcule o volume do sólido. Está aqui o nosso sólido desenhado em verde. Ele é limitado superiormente por z igual a 1 menos x menos y, né, o gráfico dessa função. Pela unidade 2, essa função aqui, o gráfico dela é um plano no sistema de coordenadas retangulares, né, tridimensionais. Então está aqui, limitado por um plano inclinado. Tá? Esse plano, ele corta os planos coordenados. Corta o plano XZ, nessa linha verde. Corta o plano YZ, nessa linha verde. E corta o plano XY, nessa linha aqui embaixo. Aqui, né? Quando para eu achar essa interseção aqui, ó, essa interseção é importantíssima no plano XY, pois ela que dará a nós a nossa região de integração R, tá? Como é que eu faço isso? Como é que eu achei essa reta x mais y igual a 1? Eu fiz z igual a 0, tá certo? Então, para eu encontrar a reta de interseção,
eu faço z igual a zero na minha equação aqui do plano, tá? Que eu vou saber onde esse plano verde intercepta o plano cartesiano xy. Vamos então para a resolução. No plano xy, nós temos, como eu comentei anteriormente, a reta x mais y igual a 1, tá? Naquela figura também, nós vimos que o nosso sólido ele é limitado pelo plano que passa pelo eixo y, que é o plano YZ, e também limitado pelo plano XZ. Então, a nossa região de integração é essa região triangular aqui. Eu vou preferir utilizar, que é bem mais simples, né, o elemento de área dy dx. Ou seja, estou tratando essa região triangular como sendo uma região de integração do tipo 1. E nesse tipo de região, nós isolamos o y. Então, se x mais y é 1, o meu y é igual a 1 menos x. E esse gráfico é muito simples de ser elaborado, basta tomarmos dois pontos aqui. Eu escolhi x igual a 0, o y vai ser 1, e quando o x é 1, meu y é 0. Tá? Bom, o volume, portanto, será dado pela integral dupla na região R de z dA. Ou seja, integral dupla de 1 menos x menos y em verde dy dx. Tá? Vamos colocar os limites de integração de y. Está aqui em vermelho. Ó, aqui eu até desenhei o meu elemento infinitesimal de área. Ele começa em y igual a 0, é a parte inferior aqui para essa função paralela ao eixo x, que é o próprio eixo x, y igual a 0, e vai deslocar esse quadradinho aqui até bater na minha curva aqui, na minha reta. Que reta é essa? Y igual a 1 menos x. Então, olha lá, o y varia de 0 a 1 menos x. E agora eu percorro, já que eu percorri de baixo para cima, eu percorro da esquerda para a direita. Eu começo em x igual a 0, onde começa a minha região triangular, e vou deslocando meu x até x igual a 1, onde termina a região triangular. Então está escrito aqui, integral vai de 0 a 1, variação de x, e de 0 a 1 menos x, variação de y. Primeiro, resolve a integral interna. E a integral interna, né, significa uma integral parcial, né, em relação a y. Então, eu faço essa integral parcial em relação a y. Integro em y. A integral de 1 em relação a y dá y. Menos integral do x em relação a y é xy. Menos integral de y em relação a y é y ao quadrado sobre 2. Coloquei colchete e coloco as variações aqui no colchete. Ó, varia de y igual a 0 a y igual a 1 menos x. Tá? Continuando então, já que aqui calculou a integral, próximo passo é substituir no lugar do y o limite superior. Observe que quando eu substituo no limite inferior, vai zerar tudo. Então, nem irei substituir, tá? Então, lá, no lugar do y, eu ponho 1 menos x. Coloquei até em parênteses aqui. Menos, ó, x vezes, no lugar desse y, eu ponho 1 menos x. Menos, no lugar desse y, eu coloco 1 menos x. Então, vai ficar 1 menos x ao quadrado sobre 2. Vamos lá passo a passo, ó. Tirando dos parênteses, vai ficar 1 menos x. Faço uma distributiva aqui, menos x vezes 1 é menos x. Menos x vezes menos x é mais x quadrado. Menos meio, ó, esse 2 aqui embaixo escrevi como meio, esse 2 embaixo, né? E aqui eu usei produto notável. Quadrado do primeiro, menos 2 que multiplica o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar 1 menos 2x mais x quadrado. Então, tá aqui a minha integral, tá? E, continuando a conta, tá?
Vamos somar os termos semelhantes. Vamos adicionar aqui o meu elemento infinitesimal dx, né? E continuando a conta, eu vou ter aqui, ó, 1 menos meio é meio. Menos x com menos x é menos 2x. Com mais x, porque menos 2 vezes menos, fica mais 2, dividido por 2 dá x positivo. 1x positivo com menos 2x é menos x. E x² sobre 2 negativo, mas com esse x² aqui, eu vou ter x² sobre 2 positivo. Deixo o colchete aqui, tá? Bom, é claro que quando chega-se nas aplicações, o aluno tem que estar um pouco prático para calcular integrais. Portanto, eu não vou separar aqui em 3 integrais. Eu já vou fazer diretamente a integral de cada termo. Então, a integral de meio é x sobre 2. Tudo em relação a x. A integral de menos x é menos x² sobre 2. E a integral de x² sobre 2, ó, vai ficar x ao cubo sobre 3. 3 vezes 2, 6. Já coloquei aqui direto, variando de 0 a 1. Tá? Então, observe que na última integral, a integral dupla transforma-se numa integral do cálculo 1, uma integral comum na variável x, se eu estiver integrando utilizando o elemento de área dy dx. Tá? Se eu estiver utilizando o elemento de área dx dy, eu vou ter uma integral em y aqui. Bom, basta substituir x igual a 1, uma vez que neste polinômio, quando eu substituir por zero, todos os termos serão nulos. Então, substituindo por 1, vou ter meio, menos 1 ao quadrado sobre 2, mais 1/6. Esse termo corta com esse, eu tenho 1/6. Portanto, o volume daquela pirâmide, né, desse exemplo, né, vale 1/6. Tá? Calculamos volume utilizando integral dupla.